Alguma vez você já se perguntou por que Deus, conhecido por seu amor incondicional e misericórdia, não salva algumas pessoas? Esta pergunta abre um panorama enigmático sobre o amor incondicional de Deus. Entre os cristãos, acredita-se amplamente que a vontade de Deus abrange a todos, sem distinção de gênero, idade ou etnia, ansiando pela salvação de todos. As Sagradas Escrituras confirmam isso em 1 Timóteo, capítulo 4, proclamando o desejo de Deus de que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Mas o que acontece com aqueles que parecem estar longe desta salvação? No vídeo de hoje vamos desvendar os 7 tipos de pessoas que não podem encontrar a salvação. Vamos meditar enquanto nos aprofundamos nas Escrituras em busca de compreensão e iluminação. Este não é um assunto fácil, é uma chamada para todos, examinarmos a nossa própria vida. Vamos começar pelos incrédulos. São aqueles que negam a existência de Deus ou rejeitam a divindade de Jesus Cristo. A falta de fé é uma barreira crucial para a salvação, pois a Escritura nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus ensinou claramente em João capítulo 3, versículos 16, que ele salva qualquer um que acreditar nele. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse todo o que nele crê inclui você e qualquer outra pessoa no mundo. Os incrédulos, aqueles que se recusam a reconhecer a presença divina ou a divindade de Jesus Cristo, estão diante de uma escolha crucial ao rejeitarem a fé, colocam-se em rota de colisão com o plano redentor de Deus. A incredulidade não apenas os afasta da graça salvífica, mas também os priva do profundo relacionamento espiritual que poderiam experimentar com o Criador do universo. A falta de fé não é apenas uma questão de ignorância ou descrença passageira, é uma recusa consciente de se submeter ao senhorio de Deus. A Bíblia nos adverte sobre as consequências dessa escolha, destacando que a fé é o fundamento sobre o qual a salvação é construída. Sem ela, os incrédulos permanecem alienados da comunhão com Deus e da esperança. Da vida eterna, portanto, para aqueles que se encontram nesse estado de incredulidade, é essencial buscar a verdade com um coração aberto e receptivo. A jornada rumo à fé pode ser desafiadora, mas é uma jornada repleta de esperança e promessa que aqueles que se encontram neste caminho possam encontrar a luz da verdade e experimentar a transformação que só pode ser encontrada através da fé em Jesus Cristo. Os praticantes da injustiça e da maldade, em segundo lugar, encontramos aqueles que deliberadamente escolhem viver em desobediência aos mandamentos de Deus, praticando a injustiça e a maldade. Aqueles que optam por seguir um caminho de egoísmo e crueldade estão se afastando do plano de salvação. Os praticantes da injustiça e da maldade representam uma séria ameaça à sua própria salvação, bem como a paz e harmonia da comunidade ao seu redor, ao escolherem deliberadamente ignorar os mandamentos de Deus e se entregarem a ações injustas e cruéis. Jesus nos ensina em Marcos capítulo 10, versículos 18, que toda a maldade do homem, tudo o que o contamina, o que o torna um pecador, não vem de fora. Ao contrário, nasce dentro dos nossos corações. Concluímos com isso que o coração do ser humano é mau e desesperadamente enganoso. O mal que contamina o homem vem do coração. Na verdade, o próprio Deus já havia constatado isso ao ver que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Gênesis capítulo 6, versículos 45. Trazendo consequências sérias para si mesmos e para aqueles ao seu redor, embora possa parecer mais fácil seguir um caminho de egoísmo e crueldade, a verdade é que essa escolha leva apenas à escuridão e à desolação espiritual. Aqueles que se entregam à prática da injustiça e da maldade estão construindo para si mesmos.
um destino sombrio distante da luz e do amor de Deus, suas ações refletem falta de temor a Deus. Portanto, para os praticantes da injustiça e da maldade, há uma urgente necessidade de arrependimento e mudança de coração. É preciso abandonar o egoísmo e a crueldade e buscar uma vida alinhada com os princípios de justiça, compaixão e amor ao próximo. Somente através desse processo de transformação interior é que podem encontrar o perdão e a redenção oferecidos por Deus e se reconciliarem com o seu plano de salvação para suas vidas, através de sua fé em Jesus Cristo. Chegamos aos falsos profetas e enganadores. O terceiro grupo inclui aqueles que se apresentam como mensageiros de Deus, mas na verdade são lobos devoradores que espalham falsas doutrinas e enganam os fiéis. Suas palavras sedutoras podem desviar as almas do verdadeiro caminho da salvação. Os falsos profetas e enganadores são como sombras que obscurecem a luz da verdade, levando os desavisados por caminhos tortuosos e perigosos. Suas doutrinas distorcidas e suas promessas vazias seduzem os incautos, desviando-o do genuíno caminho da salvação. Os falsos profetas e enganadores são como lobos disfarçados de cordeiros, infiltrando-se sutilmente no rebanho de Deus para semear confusão e desordem espiritual. Suas palavras são doces aos ouvidos, mas suas intenções são malignas, visando apenas a manipulação e a exploração da fé alheia. Em benefício próprio, eles distorcem as verdades sagradas. É vital que os fiéis estejam alertas e fundamentados na verdade das Escrituras, para não serem arrastados pelos ventos de doutrinas enganosas. A presença desses falsos profetas é um lembrete urgente da importância do discernimento espiritual e da busca contínua pela verdade de Deus. Por isso que é extremamente importante fazermos a leitura diária das Escrituras e meditar nelas, e pedir em oração a iluminação do Espírito Santo, que são através das Escrituras que Deus fala conosco e abre nossos olhos. Sem conhecimento bíblico, somos presas fáceis nas mãos dos falsos profetas. Deus tem compromisso com sua palavra e não com palavra de profeta e pregador. Vigiai, irmãos, somente permanecendo enraizados na palavra de Deus e guiados pelo Espírito Santo é que podemos resistir aos enganos dos falsos profetas e permanecer firmes no verdadeiro caminho da salvação. Os que praticam imoralidade sexual são outro grupo de pessoas que se entregam a práticas que vão contra os princípios estabelecidos por Deus. A Bíblia é um livro sagrado que contém muitos ensinamentos e orientações para a vida. Um dos temas abordados é a imoralidade sexual, que é definida como toda prática sexual fora do padrão estabelecido por Deus. Esse padrão inclui a prática do sexo entre um homem e uma mulher dentro do casamento. O significado bíblico da imoralidade sexual é muito claro, e é importante entender o que é considerado imoral para Deus. A Bíblia adverte que a imoralidade sexual é um pecado que tem consequências graves, tanto para o indivíduo como para a sociedade. Por isso, é fundamental que as pessoas entendam o que é considerado imoralidade e evitem praticá-la. Segundo a Bíblia, o sexo foi criado para ser praticado entre um homem e uma mulher dentro do casamento, com amor e respeito. Gênesis capítulo 2, versículos 24. Tudo que se desvia desse padrão é considerado imoralidade sexual. De acordo com o significado bíblico, a imoralidade sexual inclui uma ampla variedade de comportamentos, incluindo adultério, fornicação, incesto, homossexualidade, bestialidade, prostituição, masturbação e outros comportamentos sexuais fora do casamento. A Bíblia é clara em afirmar que Deus considera esses comportamentos pecaminosos e que aqueles que os praticam estão sujeitos ao julgamento divino. E os que insistem em praticá-las sem arrependimento e tentativas de mudanças não podem ser alcançados pela salvação divina. Apesar da Bíblia condenar a imoralidade sexual, Deus é misericordioso e perdoa aqueles que se arrependem de seus pecados.
É importante lembrar que o perdão de Deus não é uma licença para continuar a praticar a imoralidade sexual, mas sim uma oportunidade para mudar e viver uma vida segundo a vontade de Deus. Ao reconhecer o pecado da imoralidade sexual e se arrepender, é possível receber o perdão de Deus e ser liberto dos vícios sexuais. O perdão de Deus é uma dádiva que deve ser valorizada e respeitada. A Bíblia diz em 1 João capítulo 1, versículos 9: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, é importante confessar os pecados a Deus e buscar a sua misericórdia e perdão. E essas pessoas se arrependendo e crendo na obra redentora de Jesus Cristo, serão salvas, perdoadas e terão vida eterna com Deus. Os idólatras, outro grupo, são aqueles que se entregam à idolatria, adorando falsos deuses e colocando sua devoção em ídolos feitos por mãos humanas, em pessoas e até mesmo ideias, em vez de dirigirem seus corações ao único Deus verdadeiro. Os idólatras, ao adorarem falsos deuses e ídolos feitos por mãos humanas, estão desviando sua devoção do único e verdadeiro Deus, pois só Deus é digno de adoração, mais ninguém. Mas entendamos o que é idolatria ou seus sinônimos: adorado, venerado e amado. Em essência, é a substituição do amor, do respeito e da adoração que deveríamos oferecer somente a Deus. A idolatria é um grande perigo. Ela nos leva a adorar outras coisas que não são Deus. Apenas Deus merece nossa adoração. Nada é mais importante que amar a Deus sobre todas as coisas. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Êxodo capítulo 20, versículos 3 e 4. Idolatria não é apenas adorar outros deuses ou imagens sem vida. Idolatria é colocar qualquer coisa acima de Deus em nossa vida. Podemos idolatrar uma pessoa, um emprego, um partido político, dinheiro. Para evitarmos a idolatria, devemos sempre pôr Deus em primeiro lugar em tudo que fazemos. Em Êxodo, onde Deus fala. A objetos inanimados e carentes de poder divino, essa prática não apenas desagrada a Deus, mas também impede que experimentem a plenitude do relacionamento que Ele deseja ter com cada um de nós. A idolatria é uma armadilha que aprisiona as almas em um ciclo vicioso de falsa adoração e ação espiritual, afastando-as do caminho da verdadeira salvação. Para evitar a idolatria, basta focar em Deus. Ponha sempre Deus em primeiro lugar. Ponha sua vida toda nas mãos de Deus. Um ídolo é uma coisa que controla sua vida, mas Jesus veio para libertar. Você não precisa mais ficar escravizado pela idolatria. Se arrependa e ore pedindo a ajuda de Deus para ficar livre dos ídolos. Encontramos os hipócritas religiosos, aqueles que praticam rituais religiosos sem verdadeira devoção e amor ao próximo, tendo corações corrompidos por trás de uma fachada de piedade. Os hipócritas religiosos representam uma contradição dolorosa na comunidade da fé. Apesar de suas práticas aparentemente piedosas, seus corações estão distantes do verdadeiro amor e da devoção a Deus. Suas ações externas podem enganar muitos, mas diante de Deus, suas intenções são transparentes. Eles se envolvem em rituais religiosos não por um desejo genuíno de comunhão com o divino, mas sim para ganhar reconhecimento e status entre os homens. Por trás de suas máscaras de santidade, escondem-se corações corrompidos pela hipocrisia e pelo egoísmo, revelando uma desconexão dolorosa entre sua fé professada e sua conduta real. Esses hipócritas precisam confrontar a verdade sobre si mesmos e buscar uma transformação genuína de seus corações. A Bíblia nos ensina como deixar a hipocrisia de maneira prática. Aqui estão algumas orientações baseadas nas Escrituras. Autoexame sincero. Examine o seu coração e reconheça qualquer tendência para a hipocrisia em sua vida. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então
cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Mateus 7:5. Pratique a sinceridade. Busque ser genuíno e sincero em suas palavras e ações. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Tiago 3,17. Seja consistente. Viva de acordo com seus princípios e valores em todas as áreas da sua vida. Fazei, pois, e observai tudo quanto vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Mateus 23:3. Busque a transformação interior. Permita que o Espírito Santo trabalhe em seu coração, renovando sua mente e transformando sua vida. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Seja autêntico em seu relacionamento com Deus. Busque um relacionamento íntimo e sincero com Deus, sem esconder sua verdadeira identidade. Eis que desejas que a verdade esteja no íntimo. Faze-me, pois, conhecer a sabedoria no secreto da minha alma. Salmos 51:6. Ame e sirva aos outros. Mostre um coração genuíno de amor e serviço aos outros, sem buscar apenas a aprovação ou elogios. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Romanos 12:9. Ao praticar a sinceridade, consistência, transformação interior e amor genuíno, você deixará a hipocrisia de lado e buscando viver uma vida autêntica e verdadeira diante de Deus e dos outros. Por fim, há aqueles que resistem à voz do Espírito Santo em suas vidas, endurecendo seus corações, à convicção do pecado e à chamada para o arrependimento. Ao rejeitarem a voz de Deus, fecham a porta para a salvação. Os que resistem ao Espírito Santo estão em perigo de condenação espiritual eterna, pois ao endurecerem seus corações, a voz divina estão se afastando da oportunidade de arrependimento e reconciliação com Deus. Essa resistência pode ser resultado de uma persistente recusa em admitir a própria necessidade de perdão e transformação ao ignorarem as advertências e convites do Espírito Santo. Estão escolhendo voluntariamente um caminho de alienação espiritual e separação de Deus e condenação eterna. No entanto, é importante ressaltar que mesmo para esses indivíduos há esperança, pois enquanto houver vida, ainda há a possibilidade de se voltarem para Deus em arrependimento sincero e receberem sua graça redentora e abrir os corações ao Espírito Santo. O convite continua válido, aguardando apenas uma resposta humilde e receptiva. Caros irmãos e amigos, nesta jornada de descoberta espiritual, é essencial lembrar que o propósito não é julgar, mas sim buscar compreensão e transformação para cada um de nós. Devemos examinar sinceramente nossas próprias vidas à luz das verdades reveladas na Bíblia. Que possamos nos arrepender de nossos pecados, renovar nossa fé e viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. A salvação está disponível para todos aqueles que sinceramente se voltam para Jesus e recebem o seu sacrifício redentor. Que esta jornada nos inspire a viver vidas que glorifiquem a Deus e nos conduzam à eternidade ao seu lado. Espero que vocês tenham sido inspirados por esse vídeo. Coloque aqui nos comentários como as verdades das Escrituras têm impactado sua vida. Aqui do lado tem mais um vídeo inspirador. Clique que eu já encontro vocês lá. E se você conhece alguém que precisa conhecer as verdades das Escrituras, compartilhem esse vídeo para edificar mais pessoas. Até o próximo vídeo e que a paz e a graça do Senhor estejam com todos vocês.